esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste 6º dia deste cerco de Jericó, que estamos clamando a proteção de São Miguel, tem ficado claro para nós que não podemos terceirizar determinadas coisas. Por exemplo, a conversão não é terceirizada. A mudança de atitudes, de hábitos, não pode ser terceirizado. A vida irregular não pode permanecer irregular, querendo nós que caia um raio do céu e regule o que é irregular. Mas nesse dia em que nós estamos rezando pela paz, e antes mesmo de nós rezarmos pela paz no mundo, porque sabemos como está, e a paz, rezar pela paz, pedir pela paz, muito mais do que uma necessidade, quando nós achamos necessário, é um ofício que nós temos. Mas como é que eu vou dar o que eu não tenho? Eu tenho um grande problema de encontrar muitas vezes, e esse é um dilema que acontece ali na secretaria, quando nos chegam algumas pessoas para apresentar seus filhos ou apresentar até mesmo o seu casamento, e aí vem com padrinhos que não vivem o que vão professar. Por exemplo, gosto muito daquele casal, fulano e Beltrana. Então vou dar como um troféu para que eles sejam padrinhos do meu filho. Só que esse casal ou vive amasiado, ou já é segunda união, ou vive alguma situação irregular. Pode ser uma ótima pessoa, mas não professa o que o seu filho vai necessitar. Padrinho de crisma, que não vive o crisma. Padrinho de casamento, que não vive o casamento. E assim sucessivamente. E por que a gente tem um dilema lá na secretaria? Porque é muito mais fácil terceirizar, dizer, esse aqui vai cuidar. Ou como se fosse um troféu. Não é.
dei este exemplo porque nós temos visto o que tem acontecido lá em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, e que já vai completar 2 anos, minha gente, a guerra da Ucrânia. Está muito longe, a gente já não sabe mais o que está acontecendo, já não é noticiado como era antigamente, porque até a mídia se cansa de falar, porque já são 2 anos de guerra, e tantos outros países em guerra. Mas o que adianta pensarmos nos que estão sofrendo lá, e nós estamos em guerra, muitas vezes com nós mesmos ou com aqueles que estão à nossa volta. E quando eu fui me preparar para a liturgia de hoje, Deus me falou algo. Mas quando eu estava sentado ali, Deus me falou outra coisa. E é essa que eu tenho que falar. Preste atenção no evangelho de hoje. Naquele tempo, quando Jesus passava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que é quem nós estamos celebrando hoje. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Preste atenção. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles eram pescadores. Jesus os chama para pescar, só que agora um outro tipo de pesca. Por quê? O que é que realmente nos traz a paz? Aquela paz interior. Saber que Deus, primeiramente, passa a todo instante na minha vida, chama-me a todo instante e não descarta absolutamente nada do que eu já vivi na vida. Quantas coisas você descartaria do que você já viveu? Jesus, ao chamar os 2 primeiros, Pedro e seu irmão André, que nós estamos celebrando hoje, diz: eu vou fazer de vós pescadores. O que Jesus fala? Eu não quero descartar a profissão, o ofício, a experiência, a vida de vocês, mas eu quero pegar tudo isso e transformar, porque eu tenho o poder de transformar tudo isso. O que nós buscamos é uma paz, muitas vezes, provisória. É uma paz, muitas vezes, na crise. Aquela paz de, tira-me essa crise. A paz, muitas vezes, de, tira-me essa acusação que eu estou fazendo comigo mesmo. A paz que eu me arrependi dessa situação, então finge que não aconteceu. Não, preste atenção. Jesus passa sempre na sua vida. Jesus te chama sempre, mas Ele não descarta absolutamente nada. Por isso que nós entramos em conflito. Porque nós queremos descartar muita coisa. A experiência que nós temos na vida, ou as experiências que nós tivemos na vida, sejam elas boas ou más, Deus tem poder de transformar cada uma delas. Mas como nós não temos a paciência de esperar a transformação, nós entramos em conflito com nós mesmos. Nós entramos em conflitos com os arrependimentos da vida, nós entramos em conflitos com as decepções da vida, nós entramos em conflito com as frustrações da vida. E aqui é um prato cheio, porque Satanás, ele vai acusar você daquilo que você fez, que você mesmo se acusa. Não é ele que vai te acusar, ele só vai potencializar o que você já está se acusando. Por isso que a nossa vida patina, por isso que a gente muitas vezes parece que nós estamos patinando, a gente quer caminhar, mas não vai, a gente quer caminhar, não vai. Por quê? Você está olhando para trás. Você está olhando para o que não deu certo. Você está olhando por aquilo que você investiu a sua vida naquilo e não deu certo. Ok. Se eu estou dizendo que como Jesus passou na vida daqueles, ele passa, não é passado, não é verbo conjugado no passado,
é verbo conjugado no presente. Ele passa, ele chama e ele transforma. Tudo que você viveu, até o que você viveu ontem. Se ontem você fez alguma coisa, se ontem aconteceu alguma coisa que te tirou a paz, preste atenção. Ele pode passar, chamar e transformar. Mas preste atenção. Tem aqui a condição mediana. Ele passa e ele pode transformar. Mas para que ele faça isso, ele chama. E a condição mediana significa, ele espera a tua resposta. A gente quer que ele faça tudo. A gente quer que ele já transforme tudo. Mas, e a nossa resposta? Primeiro, de aceitação de tudo que me aconteceu já. A gente passa pelos processos humanos, psicológicos da negação, mas temos que chegar na aceitação. Se eu não aceito que eu estou no pinico, eu não sairei dele. Se eu não aceito que eu fiz aquilo, mas como é que eu fui fazer aquilo, como é que eu entrei naquilo, como é que eu me deixei enganar por aquilo. Se você fica só na negação, você não sai de lá. E aí a sua vida fica, com todo o perdão, na comparação, você fica girando em torno do seu próprio rabo. Tentando agarrar o seu rabo. Não vai pegar. O cachorro arranca o rabo, ele pode até, dependendo do tamanho da cauda, ele pode até morder o rabo, mas ele sente a dor e ele larga. A gente fica girando. O que nos tira a paz é justamente essa condição mediana. Jesus passa e ele pode transformar, mas no meio tem a condição mediana. A condição mediana é, ele chama e ele espera de você uma resposta. Mas não a resposta de seguimento apenas. Não, Senhor, agora eu vou te seguir. Não, ele quer uma resposta naquela situação concreta. Aqui é o grande problema. Não é apenas uma resposta de segui-lo de verdade. Por que nós fazemos isso? Se você está aqui, se você me acompanha na transmissão dessa missa, você, creio eu, está seguindo o Senhor, ou está tentando segui-lo. Mas você segue com a sua vida. Só que não é só na vida, é segui-lo naquela condição mediana que tem te tirado a paz. E qual é a tua resposta nesta condição mediana? Porque ele te chama, mas ele te chama agora, no que você está vivendo. Ele não te chama apenas para você largar tudo e ir. Não. Ele te chama, encare de frente o que você está vivendo. Aceite o que você viveu, reconheça o que você viveu, ressignifique o que você viveu, abra os olhos para que você não faça de novo. Não é apenas um seguir o Senhor com tudo, porque aí a gente começa a ir para o Seco de Jericó, a gente começa a fazer promessa, a gente começa a fazer penitência, a gente quer mudar como se fosse mágica, terceirizando. Lembra que eu falei dos padrinhos? A gente acha melhor, Jesus, agora você vai ser o meu padrinho, então eu terceirizo, agora cuida da minha vida. Não é assim não. Ele passa na tua existência agora, neste exato momento. O que é que você está vivendo? Só que ele passa e ele pode transformar, mas na condição mediana tem a sua parte. A tua resposta. Sem jogar absolutamente nada fora, porque ele pode transformar. Por isso que o evangelista faz questão de colocar, e Jesus faz questão de dizer, vocês são pescadores? São, então venham. Vocês têm experiência de pescar, então venham, eu preciso da experiência de vocês. Você foi prostituta? Venha, eu preciso da tua experiência como prostituta.
Porque você, como prostituta, é capaz de chegar na linguagem das outras prostitutas e chamá-las para me seguir também. Você foi um filho de uma égua? Venha, porque agora tem muitos outros filhos de uma égua por aí. Eu preciso da tua experiência de filho de uma égua. É isso. Você não deu certo nessa situação que você fez? Até, me desculpa dizer assim, você não deu certo no teu casamento? Você não deu certo na escolha profissional que você fez? Você não deu certo naquilo que você achava? Você empenhou toda a sua vida naquilo? Ótimo! Jesus, Ele quer esta frustração. Porque é Ele e somente Ele que pode trabalhar através de você, porque Ele escolhe você nisso que você está vivendo. Ele não descarta nada, minha gente. Por isso que a gente tem tanto conflito. Não adianta rezar, temos que rezar, mas não adianta nós somente pedirmos para a paz na guerra, para a guerra acabar. Isso é uma questão de ofício. É uma obrigação nossa rezar pela paz no mundo. Mas se eu não tiver a paz aqui dentro, e não fizer nada pela paz no mundo, porque vamos lá, é o Hamas e o Israel e o Hamas. Aí tem todos aqueles que querem mediar a paz. Vamos ser bem sinceros. Esses que querem mediar a paz, sabe que eles não estão ganhando? Sabe que eles não estão ganhando? Os países, os governantes, que querem agora, não, nós temos que agora ser promotores da paz. Qual o seu real interesse de mediar a paz lá em Israel? A paz no mundo? Tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em jogo. E vamos ser bem sinceros, não é uma trégua humanitária não que está em jogo. Não é trégua humanitária que está em jogo não, minha gente. Eles não estão nem aí para as vidas que estão lá, não. Sendo ceifadas todos os dias. Eles querem que os produtos deles entrem na guerra. Eles querem que os produtos deles entrem e façam lá e possam vender. Porque se ficar parado nas fronteiras, vai se estragar. É dinheiro perdido. Da indústria farmacêutica, que é hoje a indústria que manda no mundo. Da indústria alimentícia, que é outra indústria que manda no mundo. Aí a gente fala, graças a Deus, o presidente fulano de tal, ou o sei lá do quem conseguiu a paz humanitária. Deixa de ser besta. Deixa de ser besta. Porque se ao mesmo tempo promove, ao mesmo tempo diz, não sei o quê, talalá, mas não é assim. E mesmo que eles quisessem realmente a paz, será que eles têm a paz no seu coração? Se estamos hoje rezando pela paz e pelas nossas necessidades, uma necessidade, uma única necessidade que nós temos. A resposta à condição mediana do Evangelho de hoje. O Senhor passa e o Senhor pode transformar se nós deixarmos. Mas na condição mediana Ele chama. Chama e não nega absolutamente nada do que nós vivemos. Ele pode pegar tudo e transformar. Ele não descarta absolutamente nada. Preste atenção numa coisa. Ninguém, seja lá em que relação for, assume tudo que você viveu
na sua história. No encontro de casais, às vezes os casais que às vezes pregam, dizem muito isso. Você chegou na sua casa, aliás, você se casou agora, tem um casal aqui que vai já se casar. Vocês agora se casaram, você trouxe na sua bagagem a sua mãe. Você trouxe na sua bagagem, não foram só suas roupas, não foi somente as suas coisas, mas tudo que você tem vivido até aquele exato momento está dentro da sua mala. Só que aquele que vai te receber, nem tudo ele vai aceitar. Nem tudo ela vai aceitar. Só este tal nosso Senhor Jesus Cristo aceita tudo que você tem na sua bagagem. Porque é Ele quem pode transformar tudo. A paz que nós precisamos, a paz que nós queremos, a paz que nós temos. Preste atenção, às vezes tão pouca coisa nos tira a paz. Não é? Às vezes uma situaçãozinha de nada nos tira a paz. Mas porque nós não estamos bem com nós mesmos. É aquela história do copinho cheio. O copo está cheio. Aí cai uma gotinha. Não é a gota que faz transbordar. Não, é a gota que transbordou. Não, é o copo que está cheio. O copo que está cheio de situação mal resolvida. O copo que está cheio de frustração. O copo que está cheio de decepção. O copo que está cheio de sentimento de vingança. Deixa eu te dizer. Quantos sentimentos de vingança nós temos no nosso coração? Implícitos e explícitos. Quanto sentimento de vingança nós temos por todas as coisas que podem ter acontecido. Às vezes uma vingança nossa é simplesmente a indiferença, que é a pior delas. A indiferença em não falar mais com aquela pessoa. Em não dirigir a palavra àquela pessoa. Isso é uma vingança. Que pode ser confundido com um complexo de vitimismo. Sim, você pode ali se fazer vitiminha da situação. Oh, coitadinho de você. Mas Jesus passa e pode transformar. E Ele quer aquilo que você está vivendo. Para Ele te dar a paz. Porque Ele pode transformar aquilo. Se nós entendermos um pouquinho isso, nós precisaríamos ver algumas coisas, a continuidade do Evangelho. Olha o que fizeram esses mesmos apóstolos, que foram chamados, que ouviram de Jesus, vinde, segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Quando este mesmo que a gente está celebrando hoje, com seu irmão Pedro e tantos outros que estavam lá, viram a cruz, viram Jesus morrer na cruz, o que faz Pedro? Vou voltar a pescar. E os discípulos estavam com ele e disseram, vamos contigo. Lá na frente. Jesus aqui está chamando, é o comecinho do Evangelho. Mas vamos lá na frente. Veja, eles ouviram de Jesus. Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Mas eles não resolveram as coisas dentro de si. Por isso que a cruz tirou a paz deles. Por isso que eles não souberam dar a resposta que eles precisavam dar à cruz de Jesus. E aí eles voltam a pescar. E aí o que Jesus faz? Está lá no capítulo 21 de São João. Jesus está lá no meio, lá na praia, diz, ei, bando de anta, como dizia o Padre Léo. Tem alguma coisa para comer aí? Aí eles ficam meio assim. E aí João, porque amava, o amor reconhece o amado, diz, é o Senhor. E aí Pedro se veste para pular na água e ir em direção a Jesus. Por que Pedro se veste?
Porque Pedro estava nu, como Adão estava nu lá no Gênesis, e teve vergonha de Deus e se cobriu. Pedro se veste, vai ao encontro de Jesus. Estes mesmos que foram chamados para serem transformados na sua história, não obtiveram a paz, porque não deram a resposta à condição mediana, mesmo caminhando com Jesus, mesmo ouvindo tudo que Jesus falou, mesmo vendo tudo que Jesus fez, não obtiveram a paz, porque não basta nós vermos um milagre na nossa frente, é preciso dar uma resposta de coração. É preciso dar uma resposta de coração. E aí, para terminar, a resposta é o que nós ouvimos na primeira leitura de São Paulo aos Romanos, que diz: irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está a resposta. São Paulo fala, não basta crer. É preciso professar com a vida. E professar com a vida significa segui-lo de verdade, não pela metade. Segui-lo com coerência, não com incoerência. Segui-lo na regulação das coisas, seguir com a vida regular com as coisas, não pela metade. Porque senão nós vamos como aquela enxurrada que vai atrás. Mas quem é que fica aos pés da cruz? Senão nós vamos e vamos até bem. Mas aí a gente tem uma vida submundana. A gente tem uma vida que meio que nas escondidas. A gente tem uma vida meio que dupla. Só você e Deus sabe o que você vive no escondido do seu coração. Então não é só professar com a boca, mas também não é só crer com o coração. Precisa das duas coisas juntas, porque essas duas coisas juntas é que nos darão as nossas necessidades. São essas duas coisas caminhando juntas que nós teremos de Deus o sustento nas nossas necessidades. A necessidade física, o trabalhador é digno do seu salário. A necessidade espiritual, Deus não vai faltar. Por isso que muitas vezes a gente culpa tanto o diabo. Ele já é condenado, não precisa mais culpá-lo, porque não cabe a você culpá-lo. Ele já é condenado. Mas por que a gente às vezes se apega tanto ao que ele faz? Porque na verdade nós não estamos vendo o que Deus está fazendo. Nós não professamos ele com a boca e nós não cremos de verdade que ele está vivo no coração. E a resposta, a condição mediana, àquele que passa e que pode transformar tudo, nós não damos. Preste atenção. Não é segui-lo apenas em ir à missa. Não é segui-lo apenas em se confessar. É segui-lo naquela situação concreta. Que pode estar te fazendo um verdadeiro pagão. Que pode estar te fazendo uma verdadeira pagã. O que adianta a nossa hipocrisia? Absolutamente nada. Ah, mas eu creio em Deus. Uhum. E qual que é a tua resposta naquela situação concreta? De problemas de relacionamentos, de problemas em casa, de problemas de vícios, de problemas de vida dupla, de problemas, tantos e tantos tantos problemas. Qual que é a tua resposta a Ele, que passa e pode transformar? Por isso que nos falta a paz. Porque a
paz só é quando nós seremos inteiros, não pela metade. Se eu sou pela metade, no que eu creio, no que eu celebro, no que eu rezo, no que eu vivo, se eu sou pela metade, eu não terei a paz. Facilmente me tirarão a paz. A paz é aquela paz de momento, mas facilmente me tirarão a paz. Aí uma situação em casa que me tira a paz, é uma situação com os meus filhos que tira a paz, é a situação com a minha esposa que me tira a paz, é a situação com a minha mãe que me tira a paz. Mas por quê? Porque eu não sou inteiro nas mãos daquele que tudo pode transformar. Faça um instantezinho de silêncio e veja o que realmente te tira a paz de tudo que você ouviu.